meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10. Glória a vós, Senhor. Vejamos, fé e discipulado de Jesus. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que vocês têm, como um grão de mostarda, poderiam dizer a essa moreira: arranca-se pela raiz e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Se alguém de vocês tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso lhe dirá, quando ele volta do campo: venha logo e sente-se à mesa? Não lhe dirá. Em vez disso, dirá: prepare o jantar para mim, aperte o cinto e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você poderá comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque cumpriu as ordens dele? Assim também vocês, quando tiverem cumprido todas as ordens, digam: somos simples servos. Apenas fizemos o que devíamos ter feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas nos fala hoje sobre a fé e sobre nossa convicção quando nós falamos que nós aderimos ao reino de Deus, ao projeto de Jesus, e sobre a atitude de humildade que nós precisamos ter diante da nossa pequenez perante Deus. Mas o que é ter fé? Fé, meus irmãos, é a certeza daquilo que um dia iremos ter. A fé é um dom de Deus que nós recebemos lá no nosso batismo. Fé é a capacidade que nós temos de acreditar. Para que possamos aumentar nossa fé, não depende de Deus, mas sim de nós mesmos. Mas como podemos aumentar nossa fé? Requer de nós aproximarmos mais de Deus, conhecê-lo, estar com Ele, ouvi-lo, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E quanto mais me aproximo de Deus, seja conhecendo os seus ensinamentos, praticando, estaremos assim dando fundamentação à nossa fé. No Evangelho de hoje, continuamos com aquela caminhada de Jesus para Jerusalém. O Evangelho é dividido em duas partes. Na primeira parte, Jesus fala da fé e na segunda parte, ele conta uma parábola que tem como tema central a humildade. Nos evangelhos anteriores, Jesus falava aos discípulos sobre a dificuldade de percorrer o caminho do reino de Deus, que era preciso amar mais o reino de Deus do que a nossa própria família, do que os nossos interesses e dos nossos bens materiais. Diante de tantas exigências de Jesus, os discípulos pedem então para Jesus que aumente a fé deles. Logo em seguida, Jesus mostra aos discípulos o resultado da fé. Ele utiliza da imagem da árvore que, arrancada de um lugar, é plantada no mar, como maneira de expressar que a nossa fé, tudo se torna possível. Com a nossa fé, tudo se torna possível. Quando nós nos aderimos à proposta de Jesus, conseguimos mudar radicalmente a realidade dentro de nós. Nós conseguimos também transformar a realidade em nossa volta, por meio de palavras e principalmente pelas nossas atitudes. O que hoje pode parecer impossível, com a fé em Jesus se torna possível. Basta que nós façamos a opção sincera e de confiarmos na atuação de Deus nas nossas vidas. Mas que seja voluntária. Deus não nos obriga a nada. Os discípulos foram testemunhas disso, transformaram suas vidas e de milhões de pessoas, até chegar a nós hoje. A fé, meus irmãos, não nos faz pessoas melhores, dando um passo de cada vez. E devemos lembrar de que só é possível pela graça de Deus. O que faz uma pessoa ter muita fé e outras não? Não podemos pensar que Deus é desigual naquilo que Deus deu para nós. Ele derrama fé e amor para todos nós. Então, os discípulos pedem a fé: Senhor, aumenta a nossa fé, assim como nós pedimos muitas vezes no nosso dia a dia. Mas já vimos que a fé, para ser aumentada, depende de nós colocarmos em prática pelo menos um pouquinho dos seus ensinamentos. É como Jesus disse:
Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, com isso poderíamos fazer muitas coisas e veríamos muitas transformações. Quando pedimos para Jesus aumentar nossa fé, Ele vai nos dar condições de viver aquilo que Ele nos pede em suas palavras. Mas o que faz uma pessoa entrar numa crise de fé? Meus irmãos, são as doenças, as mortes, e aí perguntamos: onde está Deus? Olha esse mar de corrupção. Por que tem muita gente passando fome? Onde está Deus? Por que Ele não intervém? Muitos de nós, meus irmãos, até afastamos de Deus, porque muitas vezes Deus não dá uma resposta às nossas orações. Mas é porque, meus irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas, meus irmãos, existiu um profeta por nome Abacuque, lá no Antigo Testamento, bem antes de Jesus vir ao mundo, que fazia essas mesmas perguntas para Deus. E Deus respondeu para ele que o justo viverá pela fé. E São Paulo, numa de suas cartas a Timóteo, ele nos exorta, nos pede para que reavivamos as chamas do dom de Deus. Então ele diz: reavivai as chamas do dom de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. São Paulo nos diz assim. A fé, meus irmãos, ela é aquecida quando eu vivencio a palavra de Deus. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Nós temos que acreditar que o pouquinho de fé que temos seja multiplicado pelas minhas boas ações e busca da palavra de Deus. Se nós praticarmos os ensinamentos de Jesus e com o nosso pouquinho de fé, aquilo que está enraizado em nós, os vícios, o pecado, será arrancado. E nós até poderíamos dizer: arranca-te daqui e lança-te no mar, mas com a graça de Deus. Mar, a palavra mar aqui, meus irmãos, segundo a Bíblia, é um lugar do mal, de coisas negativas. Porque se nós começarmos a viver um pouquinho que seja a fé, nós poderemos ver as proezas que Deus faz nas nossas vidas. E a fé, meus irmãos, que devemos cultivar dentro de nós. É essa a fé que nós devemos cultivar dentro de nós. Não podemos deixar apagar essa chama em que um dia nos motivou, que um dia nos motivou a seguir Jesus com tanto entusiasmo. Não podemos deixar essa chama se apagar dentro de nós. Outra coisa que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que o reino de Deus é algo que está sempre a se realizar. Ele nunca se concretiza nessa resistência. O que significa que diante de tantos sofrimentos, violências, egoísmo, que está sempre contra aquilo que Deus quer para nós, precisamos ficar firmes na fé e sempre alimentarmos para que seja o combustível que nos anime a esperar o tempo de Deus. Na segunda parte do Evangelho, Jesus dá uma resposta aos fariseus que enxergavam a salvação como um cumprimento de metas. Se as pessoas cumprissem as leis, na visão deles, Deus estava mais como um contador, onde ele colocaria os pontos positivos e negativos, e a salvação ia depender do resultado dessa conta. Mas na visão deles, a salvação dependia dos méritos das pessoas e não da bondade e do amor de Deus com a gente. Jesus, através da parábola que ele conta, ele mostra que as coisas não funcionam dessa maneira, na lógica do reino de Deus. Para Jesus, a atitude de um discípulo que faz uma adesão ao projeto do reino de Deus e que ajuda na construção e na implementação desse reino, realizando para isso as obras que são agradáveis a Deus. Mesmo assim, diante de Deus, as atitudes desses discípulos não devem ser de soberba, não deve ser de cobrança a respeito de alguma coisa que Deus deve para ele, para nós. Por causa disso, por ter feito tudo que havia determinado, suportando diante de Deus, como se Deus se tornasse seu devedor. Jesus ensina que a atitude desse discípulo deve ser apenas, nossa atitude, deve ser apenas uma atitude de humildade. Ele precisa ter uma postura de servo, que fez apenas aquilo que havia sido determinado a ele pelo seu patrão. Ou seja, o patrão aqui, meus irmãos, é Deus, e nós somos os empregados. Ou seja, é um sentimento daquilo que ele não fez, mas não fez mais do que a sua obrigação. Deus deseja que nós coloquemos fé no seu projeto
É essa fé que precisa animar e conduzir nossa vida. É essa fé, meus irmãos, que precisa impulsionar as obras do reino de Deus. Meus irmãos, a atitude de Jesus para conosco, o Evangelho nos ensina que nós não devemos exigir nada de Deus e que devemos cumprir com muita humildade nossas atribuições e confiar apenas na sua misericórdia e no seu amor com a gente, conforme nos foi reservado, conforme nos foi ensinado por Jesus. Não devemos ter uma atitude arrogante diante de Deus, mas precisamos ter uma atitude de humildade e de plena confiança de seu amor por nós. Apenas isso. Meus irmãos, quando nós servimos na igreja, seja como músico, seja na liturgia, seja na Eucaristia, nós não podemos dizer que nós nos tornamos pessoas especiais. Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. É o que realiza a nossa essência, É esse contato com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, peçamos a Deus que nos ajude a reavivar o dom de Deus, a nossa fé em nosso coração. Amém? Amém.